Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a conteúdos da área da saúde. E como prometido, trago agora a nossa aula número 2 sobre raiva. Se na aula número 1 dedicamos a nossa atenção e o nosso estudo à raiva humana, desta vez falaremos sobre a raiva animal. Então, toda atenção agora é necessária para que você não perca nenhum detalhe, para que você chegue verdadeiramente preparado e capacitado para fazer uma boa prova. Aquela prova que vai fazer você conseguir a tua vaga, conseguir alcançar o teu tão sonhado objetivo. Então, vamos lá, direto ao ponto, abrindo a nossa aula falando da raiva canina, da raiva em cães. Os animais mais jovens, mais jovens, são os mais suscetíveis à infecção. Então é importante estar atento a esse detalhe, porque a banca, em um tópico, em uma alternativa, em um item, pode querer confundir você. Não são os mais velhos que são mais suscetíveis, e sim os cães mais jovens. O período de incubação, muito importante, ele varia de alguns dias a 2 meses em média. Então, incubação é um outro tópico que você deve memorizar. Onde tem número, onde tem período, tem questão de prova. A fase prodômica, ela persiste por aproximadamente 3 dias. Então, pode cair na tua prova. Quanto tempo dura aproximadamente a fase prodômica da raiva em cães? 2, 3, 4, 5 dias? Não, 3 dias. O animal, ele demonstra alterações sutis de comportamento, anorexia, esconde-se, ele parece desatento e, por vezes, nem atende ao próprio dono. Então, estejam atentos a esses sinais. Nessa fase, ocorre um ligeiro aumento de temperatura no cão, dilatação das pupilas e reflexos corneais lentos. Então, muita informação em um só parágrafo, e todas essas informações aqui são importantes, podem cair na tua prova. Então, a minha sugestão é que você faça uma releitura no teu ritmo, no teu tempo. Existem 2 formas de raiva no cão. Então, vamos lá. São 2 formas de raiva que atingem os cães. Temos a forma paralítica da raiva. Vamos lá. Forma paralítica. Manifesta-se de forma leve ou sem fase de excitação. E também manifestações de agressividade, apresentando sinais de paralisia que evoluem para a morte devido ao comprometimento respiratório central. Então, temos aqui descrita a forma paralítica da raiva. Professor, quantas formas atingem os cães? 2 formas, Nunca é demais repetir e está reforçando estes detalhes, esses trechos que chamam mais atenção. Forma paralítica, e temos também a raiva furiosa, que causa angústia, inquietude, excitação e agressividade, que se manifesta como expressão natural às sensações de dor a que o animal é submetido, devido à excitação de quê? Do sistema nervoso central e à preservação da consciência. Ele morde objetos, outros animais e morde também o próprio dono. Outro sintoma da raiva furiosa: alterações do latido, dificuldade de deglutinação, cialorreia, que é babar demais, tendência a fugir de casa,
excitação por vias geniturinárias, irritação no local da agressão, incoordenação motora, crise convulsiva, paralisia, coma e, finalmente, a morte. Então, um quadro de sintomas bem longo, porém, quadros e sintomas bem específicos. Neste caso, da raiva furiosa. Então, a banca pode, além de perguntar o nome das duas formas, tentar confundir você. Colocar o sintoma de uma forma em outra e tentar dar aquele nó na tua cabeça. Mas se tu é atento, se tu está estudando aqui pelo nosso canal, tu não vai pisar na bola, tu não vai perder esse tipo de questão na tua prova. Vamos lá. Na fase prodômica da raiva, os sintomas são inaparentes, podendo ser comparados aos sintomas de qualquer infecção viral, né? Desconforto, febre e apatia. Então, mais um momento que eu digo. Aperta pause, lê devagar, faz essa releitura, essa tua própria interpretação do conteúdo, volta para o vídeo e vamos lá. Seguir a nossa caminhada, seguir a nossa jornada, que será rumo à vitória. Se entregue de coração, de alma, tá? A esse momento. Tá? Não custa nada fazer aquele esforcinho a mais para alguns meses, algumas semanas, até o dia da tua prova, que vai valer a pena. Ok? Vai valer a pena sim. Sempre vale a pena. Vamos lá. Continuando ainda, o desconforto que a raiva causa pode se traduzir pela fuga do animal de seu domicílio, quando ele percorre espaços indeterminados, envolvendo-se em brigas com outros cães e disseminando o vírus rábico. Deve-se considerar que os sinais e os sintomas das formas não seguem necessariamente uma sequência obrigatória e nem apresentam-se em sua totalidade. Como assim, professor? Não entendi muito bem. Não segue uma sequência, né? Por exemplo, aqui no caso da raiva furiosa, ele pode desenvolver logo o coma e a morte, né? Este é um exemplo, né, de sequência não obrigatória de sintomas, como ele também pode não apresentar todos os sintomas que a gente acabou de descrever. Os sinais e os sintomas da raiva em cães podem ocorrer seguindo, né, sequências aleatórias ou mesmo de forma parcial. O curso da doença é de 5 a 7 dias e o animal pode eliminar o vírus pela saliva a partir do 5º dia antes da manifestação dos sintomas. Ok? Então vamos lá. A doença, o caminhar da doença é de 5 a 7 dias. Ele elimina esse vírus pela saliva, né? Conforme vimos na nossa aula número 1. E esse vírus é eliminado a partir do 5º dia antes da manifestação dos sintomas. Ok? Então vamos lá. Agora, saindo da raiva em cães e falando da raiva em gatos. Com maior frequência, olha aí, né? Com maior frequência, a raiva em gatos manifesta-se sob forma furiosa, com sinais semelhantes aos dos cães. A mudança de comportamento não é usualmente referida, devido ao comportamento natural dos gatos, que saem às ruas sem controle de supervisão e mobilidade. Então é difícil identificar nessa mudança de comportamento, porque é o comportamento natural dos gatos. Em consequência das próprias características dos felinos, o primeiro ataque é feito com as garras e depois com a mordida. Devido às características anatômicas dos gatos, os ferimentos provocados por suas unhas podem causar dilacerações mais intensas e profundas do que suas próprias mordidas. As lesões provocadas pela arranhadura de gatos são classificadas como graves e também devem ser consideradas as infecções oportunistas que decorrem, né, justamente desse arranhão.
A forma paralítica da raiva em cães e gatos é frequente quando a doença é transmitida por morcegos. Então, detalhe a mais aí. Forma paralítica transmitida por morcegos. Professor, como é que o gato transmite a raiva arranhando? Como eu também já falei na aula anterior, o gato ele lambe as mãos, lambe as unhas. E é nessa saliva, tá, que vai estar nas unhas, que vai estar o vírus, que vai estar o agente rábico que vai transmitir para o ser humano ou para outro animal. É assim que a raiva mantém o seu ciclo de infecções. Saindo da raiva em gatos, agora falando da raiva em bovinos. A raiva em bovinos ocorre predominantemente pela transmissão por morcegos hematófagos. Então vamos lá. Predominantemente, não exclusivamente, por morcegos hematófagos, morcegos que se alimentam de sangue. O período médio de incubação da raiva em bovinos é de 30 a 90 dias, enquanto o período de transmissibilidade ainda não está bem determinado. Entretanto, a saliva de um bovino raivoso transmite o vírus, da mesma forma que acontece com os canídeos e com os quirópteros, né, que são os morcegos. Então, importante destacar aqui, né, que o período de incubação da raiva em cães varia de alguns dias a 2 meses, em média. Não temos aqui especificado o período de incubação dos gatos. No manual do Ministério da Saúde não vem essa especificação. Mas da raiva em bovinos, temos aqui período de 30 a 90 dias. Os principais sintomas da raiva em bovinos são incoordenação motora, paralisias ascendentes dos membros pélvicos, tremores musculares, salivação, movimentos de pedalagem, paralisia da cauda, diminuição dos reflexos das pálpebras, da língua e, finalmente, a morte. Em geral, os bovinos raivosos, eles isolam-se do rebanho, podem manifestar sinais de engasgo, como se algum obstáculo estivesse em sua garganta, e podem ser encontrados atolados em poças de água devido à incapacidade de se locomoverem por estarem submetidos ao estímulo doloroso. Então, temos aqui também em destaque a raiva em bovinos, que pode cair na tua prova. Se no teu edital tem lá raiva pode cair tanto a raiva animal quanto a raiva em humanos. Se você está fazendo o concurso para agente de saúde, por exemplo, a maior tendência a surgir é raiva em humanos. Se o teu concurso é para técnico de enfermagem, raiva em humanos. Médico e enfermeiro, raiva em humanos. A raiva animal é um tópico que se destaca inevitavelmente, tá, para quem está concorrendo ao cargo de agente de combate a endemias, né, agente de vigilância epidemiológica, agente de vigilância sanitária. São cargos, né, que têm somente o nome diferente, mas as suas atribuições são basicamente as mesmas. Ok? Então vamos lá. Falar agora da raiva em animais silvestres. A raiva na natureza é registrada em diversas espécies de animais silvestres. Com base em estudos epidemiológicos, considera-se que lobos, raposas, coiotes e chacais são os animais mais suscetíveis do meio silvestre. Nos morcegos, né, hematófagos ou não hematófagos, guaxinim e mangustos, a suscetibilidade precisa de mais estudos para ser definida. A cimatologia dos canídeos silvestres é, na maioria das vezes, do tipo furiosa, semelhante à dos cães. E aqui, especificamente, a raiva em morcegos. A patogenia da doença é pouco conhecida nos morcegos. O mais importante a considerar
é o fato de que o morcego ele pode albergar o vírus rábico em sua saliva e ser infectante antes de adoecer por períodos maiores do que os de outras espécies. Pode ocorrer uma fase de excitabilidade seguida de paralisia, principalmente das asas, o que faz com que esses animais deixem de voar. Então, muita informação, como eu falei para vocês, é uma aula completa. Falamos aqui da raiva em cães, raiva em gatos, em bovinos, em animais silvestres em geral, e especificamente agora da raiva em morcegos. Professor, como proceder diante de casos de raiva canina? Vamos lá. Notificar imediatamente o caso à vigilância epidemiológica. Se o animal estiver vivo, não matar o animal. Juntamente com a autoridade sanitária, garantir que seja observado com segurança em ambiente isolado, ok? Ambiente isolado, local com segurança, alimentação adequada para o acompanhamento da evolução do quadro da doença. Se o animal apresentar sintomatologia compatível com a raiva e não houver possibilidade de observação em local seguro, recomenda-se sua eutanásia por profissional habilitado. Se o animal morrer, providenciar o envio do encéfalo ao laboratório, devidamente conservado em gelo. A conservação em formol é contraindicada pelos laboratórios, pois impede o desenvolvimento de técnicas de isolamento viral e imunológicas. Então, muita informação importante. E aquela dica se faz presente novamente. Você aperta pause, lê no teu tempo, lê no teu ritmo, tá? Para internalizar melhor todas essas informações, para não deixar nenhum detalhe passar, para você não ser pego, não ser pega de surpresa no dia da tua prova e errar uma questão, né, que a resposta estava presente nessa aula. Aí não tem perdão. Vamos lá. Intervenções em caso de raiva em cães ou em gatos. Vamos lá, que intervenções são essas? Incluem, entre outras ações, a investigação de animais com contato direto com o caso suspeito. Então vamos lá, meu gatinho foi lá diagnosticado com raiva, então tem que se investigar os outros gatos que eu tenho em casa, os cães que conviveram com ele, então tem que se investigar esse contato direto com o caso suspeito. A retirada desses animais, a intensificação do envio de amostras para diagnóstico laboratorial, a vacinação de cães e gatos casa a casa, as informações sobre as coberturas vacinais dos animais da área endêmica, quando disponíveis, são importantes para o processo de decisão quanto à extensão inicial e à seletividade do bloqueio. Em áreas urbanas, nos bloqueios de focos de cães ou gatos que envolvam a vacinação deste animal, a determinação da extensão territorial para este bloqueio deverá avaliar o risco de transmissão da raiva para outros cães e gatos, assim como a transmissão também para os seres humanos da área que neste momento, no caso aqui, está sendo considerada foco da raiva. Então temos mais um slide com muitas informações, principalmente para você que vai fazer o concurso para agente de combate a endemias e cargos com atribuições semelhantes. Okay? Intervenção casa a casa, vacinação é justamente o trabalho da vigilância ambiental, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica. Então, vamos lá continuar a nossa caminhada. Se o proprietário se negar a seguir a recomendação de eutanásia, o que acontece, professor? O animal deve ser vacinado com a aplicação de 3 doses de vacina antirrábica canina, VARC, nos dias 0, 7 e 30. Vamos lá. 3 doses, né? Se o dono se negar à eutanásia, são recomendadas 3 doses da vacina antirrábica, né? Vacina antirrábica.
3 doses. No dia 0, né, que é o dia da aplicação. No 7º dia após a aplicação e depois no 30º dia após essa aplicação. E submetido a um isolamento de 180 dias. Então há também o isolamento. Então, como eu não canso de reforçar, se tem número, tem questão de provas. Isolamento de 180 dias em ambiente domiciliar, com acompanhamento do médico veterinário, mediante termo de responsabilidade assinado pelo proprietário. Para os animais agredidos que tenham sido vacinados e estejam dentro do período de imunidade previsto para esse imunobiológico, que é de 1 ano, se houver recusa do proprietário em fazer a eutanásia, o animal deve ser vacinado. Okay? 1 dose e um reforço no intervalo de 30 dias. Então, o animal foi agredido, porém foi vacinado em até 1 ano. Então, o animal vai ter que ser vacinado novamente. 2 doses, ok? 1 dose e um reforço. Intervalo de 30 dias. E submetido também a isolamento de 180 dias em ambiente domiciliar, com acompanhamento do médico veterinário, mediante termo de responsabilidade, tá, assinado pelo proprietário, ou em um serviço municipal de zoonoses. Então, mais um slide rico, cheio de informações que você deve valorizar, abraçar, se apaixonar para que o conteúdo, tá, flua mais facilmente, para que o seu entendimento aconteça. Primeiro a gente tem que gostar do conteúdo. Quando você gosta do conteúdo, aprende a amar o conteúdo, aí sim a jornada fica mais fácil. Em caso de qualquer alteração no estado de saúde do animal, o proprietário deve notificar aos serviços de vigilância em saúde. Diante da recusa do proprietário em proceder às medidas citadas, os profissionais de saúde, legalmente baseados nos códigos sanitários, seja um código federal, estadual ou municipal, devem recolher o animal que foi agredido por animal raivoso do domicílio ou via pública. Vamos lá, tem mais um tópico, tem mais conteúdo aqui na nossa aula. Uma aula um pouquinho longa, um pouquinho extensa, cheia de informações, mas é para isso que a gente está aqui, para entender, para aprender, para estudar. Intervenções em casos de raiva em morcegos positivos. O que é que deve ser feito, professor? Encaminhar de imediato as pessoas que tiveram contato direto com morcegos ou que sofreram agressão para as unidades básicas de saúde ou as unidades de referência, para que as medidas profiláticas sejam aplicadas de acordo com a norma técnica de profilaxia antirrábica vigente. Não é recomendada busca ativa de outros morcegos, das colônias, para envio ao laboratório, diante de um caso positivo de raiva em morcegos. Okay? Então, a banca também pode pegar, dizer que é recomendada a busca ativa, mas não é recomendada essa busca ativa de outros morcegos aí. Intervenções em caso de raiva em animais de produção. Eu acho que dificilmente pode cair na tua prova, mas se está no manual, se está no teu edital, eu trouxe aqui esse conteúdo, tá? Não ficar aí com a consciência pesada, eu trouxe essa informação. Não custa nada, dá informaçãozinha a mais, 1, 2, 3 minutinhos a mais, não vai matar ninguém. Vamos lá, animais de produção. Encaminhar de imediato para unidades básicas de saúde ou unidades de referência as pessoas que tiveram contato direto com animais de produção, para que as medidas profiláticas sejam aplicadas de acordo com norma técnica de profilaxia antirrábica vigente e intensificar busca ativa de pessoas contatantes do caso. Então, no caso dos morcegos, não existe busca ativa, tá? Procurar outros morcegos com raiva. Mas aqui, busca ativa de pessoas que tiveram contato com o caso de raiva ligado a animais de produção. Aqui sim tem busca ativa. Não há recomendação para realizar-se vacinação de cães e gatos, pois essas medidas não se mostraram impactantes para o controle da raiva nessas espécies. Mas lembrando aqui, isso ainda está conectado com intervenções em casos de raiva
em animais de produção. Nelas, a simatologia de raiva em geral não é a de agressão aos seres humanos. Os casos de raiva em animais de produção, bovinos, equinos e outros, devem ser notificados imediatamente às autoridades da agricultura para o desencadeamento de ações de controle. E que ações de controle são essas, professor? Vamos lá. Indicação de vacinação dos rebanhos, captura e controle dos morcegos hematófagos e educação sanitária, de acordo com o Manual Técnico do Controle da Raiva dos Herbívoros. Então, ações de controle para raiva em animais de produção, vacinação do rebanho, captura e controle de morcegos hematófagos, que são morcegos que se alimentam de sangue, e educação sanitária. Ok? Vamos lá. Continuar a nossa caminhada, finalizando o nosso vídeo, tá? Foi longo? Foi cansativo? Espero que não tenha sido, tá? Porque quando o cansaço chega, o aprendizado vai embora. Se tu está assistindo a aula cansada, pelo amor de Deus, assiste depois, com a cabeça fria, com o corpo descansado, tá? Para essa aula de fato funcionar, fazer efeito. Então vamos finalizar falando da vacinação de cães. O sucesso no controle da raiva canina depende de uma cobertura vacinal acima de 80% da população canina estimada. Portanto, as estimativas devem ser estabelecidas de forma cientificamente comprovada ou mais confiável possível. A estratégia a ser adotada nas campanhas de vacinação em massa pode ser do tipo casa a casa, postos fixos ou mistos, né? Que é casa a casa e posto fixo, a critério de cada município. Recomenda-se que, nas campanhas de vacinação contra a raiva dos cães, estes sejam vacinados a partir de 2 meses de idade, com a orientação de uma dose de reforço após 30 dias. O controle de raiva silvestre, sobretudo do morcego hematófago, exige uma intervenção específica. Em função da gravidade das agressões por morcegos, deve-se comunicar o caso imediatamente aos serviços de saúde e aos serviços da área da agricultura para o desencadeamento das ações de controle. Então você percebe aqui que raiva em morcego hematófago está muito ligado ao controle de serviços da agricultura. Que a gente viu também isso lá nos animais de rebanho, vítimas da raiva. Então a nossa aula está encerrada. Professor, acho que faltou um tópico aqui, um tópico ali. Eu trouxe as informações dos manuais do Ministério da Saúde. Tá? Não retirei de nenhum site, não fui buscar em nenhuma outra fonte. Trouxe o que eu de fato percebi que era importante, que era relevante para a tua aprovação, para o teu sucesso. Eu espero sim que essa aula seja a aula mais completa aqui no YouTube, que você volte aqui, comente, deixe a sua dica, a sua sugestão e principalmente a sua crítica, tá? Se houver uma crítica construtiva, obviamente, para eu readaptar e melhorar cada vez mais aqui o material que eu trago para vocês. Um grande abraço, até um próximo vídeo, valeu!